Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 1º de março de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estamos começando a fazer a segunda aula hoje já, né? Da currículo em ação de matemática. Agora tá certa a capa, do primeiro semestre. Ainda não tá certo porque é um vermelho meio desbotado. Não, é cor de rosa, viu? Não é vermelho desbotado, não. A outra de português ficou mais vermelhada, né? Sim. Então, beleza. Nós estamos estudando o currículo em ação de matemática do 7º ano, primeiro semestre. Daremos início agora na situação aprendizagem 1, parte 1. O material é enviado e elaborado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Os alunos que estão presentes hoje aqui são todos, né? O Elias, a Ana Cláudia, o Lucas, a Natália, a Nicole Ferraz, a Nicole e a Daiane Pulei, a Valentina e a Gabriele. Nenhum aluno faltou, mesmo assim a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. Caso algum aluno fique com dúvida, ainda pode rever a aula. Dando início então, lá na página 9 fala um pouco sobre a situação aprendizagem 2. Lá fala assim: na situação aprendizagem 2, iremos ler, interpretar e resolver problemas envolvendo frações e os diferentes significados da fração, como razão e porcentagem. Será o tema da situação aprendizagem 3. Então, a gente vai ver sobre as frações e a razão e porcentagem já vai ser outro tema, que é da situação aprendizagem 3. Qual é a habilidade que nós vamos estudar durante essas aulas da situação aprendizagem 2? É a habilidade EF07MA06. Quer ler? Alguém quer ler? Ferraz, Natália, Valentina, Ana, Elias. Quer? O Elias disse que lê. Vamos lá, cuidado com o chamuinho. Pode falar que dá daqui, Elias. Vai lá. Pode ler. Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. Muito bem, calma aí. Objetos de conhecimento. Quer ler também ou quer passar para outra pessoa? Ninguém levantou. A Natália vai ler. A Natália vai ler para nós os objetos de conhecimento. Vai lá. Objetos de conhecimento. Fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operado. Operado. Não é operado de cirurgia, tá? Antes que alguém fale, coitado, vai ser operado, né? De operações. Então vamos lá. Vamos pensar um pouco. Antes da gente entrar no assunto, vamos pensar um pouco. E lá vem eu, na época que tinha cabelo. Ah, não subiu, não tenho cabelo nessa época. O que você entende por fração, Elias? Ai, meu Deus, que medo. Eu falo, Esqueceu? Alguém quer falar o que entende? É uma coisa dividida? Falou em fração, é toda divisão. fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão, isso é verdade. Quando fala assim, qual é a razão do 3/5? O que quer dizer a razão do 3/5? A razão é o resultado de uma divisão. E toda fração é uma divisão. Então você vai fazer o 3 dividido por 5. Ah, professor, como que eu faço isso? Se você chamar uma calculadora, você faz normalmente 3 dividido por 5. A razão é 0,6. A razão de 3/5 é o resultado da divisão de 3 por 5. Mas não é só dessa forma, tem outras formas. Por exemplo, se eu falar bem assim, eu fui no bingo e ganhei 1/4 da leitoa. O que quer dizer isso? Ela ganhou 1/4, onde a leitoa mora, coitadinha, vou dormir no quarto dela. Uma leitoa. Faz sentido. O que seria 1/4 da leitoa? Tem gente que fala, é o chiqueiro. Não é. Não, é. Como que seria 1/4 da leitoa? Seria pedaços. Mas como que seria feito esse pedaço da leitoa? Vocês já pararam para pensar ou não? Já pensou, Lucas? Nunca? Não? Uma leitoa é dividida em 4 partes. E você pegaria? E eu pego uma parte, 1/4. Né? Lá subiu eu, carequinha não, com cabelo. Ó, vamos imaginar então. Você olhando de cima,
Faz de conta, aqui tá o nariz da leitoa, aqui tá a cabeça, aqui tá a orelhinha, aqui tá outra orelhinha, aqui tá o corpinho e aqui tá o rabicozinho dela. Certo? Tá olhando de cima. O zoinho dela olhando de cima. Aí, quando você fala que ganhou meia leitoa, eles assam a metade da leitoa, né? Eles matam a leitoa, cortam ao meio e você ganhou a metade dela. Se eles falam que é 1/4 da leitoa, eles cortam aqui de novo. Aí, geralmente, não vem a cabeça, sabe? É um vem... corpo, senhor? Oi? É um corpo desenho? É olhando de cima. Tem que usar criatividade, Lucas. Vocês têm que usar criatividade para assistir a aula. Olhando de cima, a orelha dele parecia um chifre ali. Aí, o quarto dianteiro. O que seria o quarto dianteiro? É essa parte aqui, ó. É 1/4 dianteiro. Esse aqui é outro 1/4 dianteiro. O porquinho tem quantos quartos dianteiro? 2/4 dianteiro. E quantos quartos traseiro? 2. Ele tem 1/4 traseiro atrás, 1/4 traseiro atrás. Então, às vezes a pessoa fala assim: valendo um bingo, valendo uma rifa. A rifa não. Um bingo valendo 1/4 traseiro da leitoa. Se der a paleta pra você reclama, porque é 1/4 traseiro, tem o pernil. É diferente, tem mais carne o pernil, né? Então, isso é a fração, né? Se eu falar assim, comprei uma pizza e comi 3/8 da pizza. A pizza estava dividida em 8 partes. Quantas partes? 3. Viu? Graças a Deus inventaram fração. Senão, como que a gente ia pedir pizza meia calabresa e meia portuguesa? Você tem que comprar uma pizza inteira de calabresa, porque ninguém inventou fração. E tinha que comprar uma pizza inteira de portuguesa. E detalhe, tinha que comer a pizza inteira. Não dá para comer pedaços. Então vamos comer pizza aqui. Cada um tem que comprar uma pizza, porque não existe fração, não dá para cortar pizza em pedaços. Não, já pensou o bolso depois? Eu aguento comer uma pizza inteira, vocês não aguentam. Minha mãe come 2. Minha mãe gosta de pizza. Minha mãe chega a comer 2. Eu tinha um tio, que uma vez nós fomos numa pizzaria, ele comeu 3 pizzas sozinho. Come. E magro de ruim. Então vai. Vocês eu que tomo no nariz. Olha, eu como, vocês comem, fica magrinhos. Vamos continuando então aqui. Entenderam então o que é fração? Fração foi uma invenção do ser humano, né? Ele inventou. Alguém começou a inventar lá, eu não aguento comer um leitão, uma cabra inteira, né? Na época que eles tinham ovelhas, né? Aí vamos matar a ovelha, vamos dividir em 4 partes, cada um leva uma parte. Eles falaram 1/4, né? Então quando falar qual é 1/4 da leitoa, não é o quartinho que ela dorme não é o chiqueiro. É uma leitoa dividida em 4 partes e você pega uma. Já pensou, ganhei 1/4 da leitoa, vou dormir lá dentro. Atividade 1. Frações e seus segredos. Será que tem muito segredo, Elias? Não sabe? Olha lá. Você já deve ter aprendido o que é o número fracionário. É um número que não é inteiro. 2,5 é um número fracionário, sim ou não? Não. Sim. Por quê? 5 dividido por 2 dá 2,5. Mas ele não está no método em forma de fração. Ele não está em norma de fração, aí está correto. Teria que ser 5 meios para dar 2,5, tá bom? Explique com suas palavras ou desenhe o que o número que você escreveu pode representar. 1.1. No mapa a seguir, escreva o que você lembra sobre os números racionais na forma de fração. Então olha aqui, mapa conceitual. Lembra que nós fizemos dos múltiplos divisores? Tinha aquelas setinhas indo para tudo quanto é lado? E eles judiam da gente, né? Eles pedem pra gente fazer o mapa conceitual e deixam uma bolinha desse tamanho. Mal cabe a letra A da gente lá dentro. Então eu vou fazer no caderno. Ó no meu caderno aqui, ó. Que é fração? Cai um bracinho, ó o bracinho da fração. Primeira propriedade, numerador. Quem sabe o que é o numerador? Isso, Aninha. Ó, fração é dividido por uma barra. Em cima a gente chama de numerador. Ele tem dor? Não. É o número que tem dor? Não. É numerador. Numerador de cima da fração. É o número de cima da fração.
indica a quantidade que eu quero do todo. Como assim? O todo foi dividido em quantas partes, Ferraz? Escolhe uma quantidade de partes que vai dividir. Qualquer um. Então, alguma coisa todo. O que você vai querer dividir em 4 partes? Pensa em qualquer produto. Eu vou querer Uma pizza. A pizza é o todo, combinado? A pizza é o todo. Ela foi dividida em 4 partes. E em cima é a quantidade de partes que você vai pegar. Se tiver 3 quartos, quantos pedaços eu posso pegar? 3, porque está falando que é 3 quartos. Certo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se tiver em cima 5 quartos? Como que nós vamos fazer? Pego a pizza inteira, peguei 4 quartos, eu quero 5 quartos. E agora? Mas tem outra pizza? Vai ter que ter uma outra pizza e eu vou ter que pegar mais um pedaço dela. Isso mesmo, Elias. Então quando a parte de cima é maior que a parte de baixo, é mais de um inteiro que você vai precisar. Tá? Geralmente ele recebe essas frações que a parte de cima é maior que a de baixo, recebe um nome assim, fração imprópria. Nossa, é proibido para menor de 18 anos, senhor? Não. Tá? Não é esse tipo de impróprio não que vocês pensaram. Então, fração imprópria é quando a parte de cima é maior que a parte de baixo. E a parte de baixo como que se chama? Denominador. Ó, aqui é uma fração, ó. Olha o exemplo. Numerador. Como que ficaria o numerador desse exemplo aqui? Quem é o numerador dessa fração? 2. Porque a parte de cima é 2. Agora vem o quem? O denominador. Número abaixo da fração indica em quantas partes o todo, ou seja, o inteiro, foi dividido. Eu, quando tinha a idade de vocês, eu tinha dificuldade de decorar quem era o numerador e quem era o denominador. Eu inventei uma historinha na minha cabeça. Senta que lá vem história. Né? As minhas historinhas. Tinha gente que falava, o senhor Ricardo deve ser retardado, ficar inventando historinha, mas funcionou. Eu não esqueci. A parte de cima se chama numerador. Depois que eu coloco o denominador, vem quem? O depois. Depois vem do denominador. Ou vem de debaixo. Lembra? Denominador, debaixo. Denominador. E aí o professor Ricardo Orelha Seca, quando começou a inventar essa historinha, escrevi em cima, numerador, embaixo, denumerador. Não é denumerador, é denominador. Isso aí. Certo? Então vamos lá. Tem mais alguma? O exemplo agora. O exemplo ali. 2/5. O numerador é o 2. E o quinto? A parte de baixo. É o denominador. É a parte de baixo é o denominador. É o 5. Próximo abracinho lá, ó. Representação gráfica. Fração dá para representar desenhando. Se alguém falar assim, quer que eu desenhe para você entender? É lógico. Na aula de matemática, o professor Ricardo falou que dá para resolver um monte de coisa desenhando. Esse aqui é um deles, né? Então, representação gráfica. Olha um exemplo de representação gráfica. 3/4. Eu vou pegar o inteiro, vou fazer quantas partes iguais dentro desse inteiro? 4. E quantas partes eu vou pintar? 3. Muito bem, é isso aí. Olha lá. Peguei o inteiro, olha como eu desenho bem, ó. Eu pisco o olho e ele desenha, ó. Viu? Agora eu vou piscar o olho e vai pintar, quer ver, ó? Oxe! Ladinho puro. Chique no último. Tem mais alguma propriedade? Tem. Representação decimal. O que seria representação decimal? É quando você divide o de cima pelo de baixo. 3 dividido por 4 dá 0,75. Ah, professor, mas como assim? Só na calculadora que dá para fazer? Não. Olha aqui como que faz. 3 dividido por 4. Na tabuada do 4, Elias, quem vezes 4 dá perto do 3 sem passar? 0. 0 vezes 4 dá 0. 3 que tira 0, Elias? 3 que tira 0 dá 3. Tem alguém para baixar, Elias? Não, o que eu faço? Põe uma vírgula, aí todo o resto vai vir acompanhado de 0. Lucas, na tabuada do 4, quem chega mais perto do
30. 4 vezes 1 deu 4. 4 vezes 5 deu 20. Tá chegando perto. Quem que você acha que dá para chegar mais perto aí? 4 vezes 4, 16. Então vamos subir mais. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 20. Com mais 4, 24. 4 vezes 7 dá 28, né? Então lá, 4 vezes 7 dá quantos? 28. Lucas, se tem 30, tira 28, sobra quantos? 2, muito bem. Eu tenho mais alguém? Opa, eu já tenho a vírgula. Quando eu tenho a vírgula, o que acontece com o meu resto? 0. Acompanha com o 0. Gabi, a craque da tabuada. Quem vezes 4 dá 20, Gabi? 5. Acabou minha conta. 20 que tira 20, acabou, é 0. Acabou. Olha lá, realmente deu 0,75. Tem mais alguma propriedade? Tem o terceiro, o quarto bracinho. Frações equivalentes. São diferentes possibilidades. São diferentes possibilidades de frações que representam a mesma quantidade. Ó, o Elias diz que compra uma pizza e pede para dividir em 16 pedaços. Você sabe por que pedem para dividir em 16 pedaços ou não? Você sabe por que ou não? Alguém sabe por que pedem para dividir em 16 pedaços? Ó, por exemplo, eu acho que tem 16 aqui agora, não sei. Não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltou dividir essa também. Agora sim. Quando eu vou pedir pizza, vamos comer pizza lá na casa da minha mãe, por exemplo. Aí vou pedir uma pizza meio a meio. Meia calabresa e meia portuguesa. Aí eu peço para dividir em 16 pedaços. Por quê? Porque lá vai eu, minha esposa, minhas 2 filhas, minha mãe e mais o meu outro sobrinho. Certo? São 6 pessoas. Se a pizza tiver só 4 pedaços de calabresa e só 4 pedaços de portuguesa, se eu comer calabresa, minha esposa comer calabresa, as minhas 2 filhas comer calabresa, não sobrou calabresa para o meu sobrinho e para minha mãe. Então quando corta em 16, não é que aumenta o número de pedaços. O pedaço é menor, mas todo mundo consegue experimentar dos 2 sabores. Certo? Na minha casa tem que pedir uns 20 pedacinhos. Aí ó, o Elias pediu para dividir em 16 partes e falou que consegue comer 1, 2, 3, 4 partes. Então ele come 4 16avos. Ele come 4 16avos. Daí é só menstruação e ele Certo? Ô Lucas, já pede para comprar a pizza e dividir em 8 partes mesmo. E o Lucas come somente 2 pedaços. 2. Ele come 2 oitavos. Concordam comigo? Na minha casa, eu peço a pizza dividido ao meio e como só um pedacinho. Só um. Só um pedacinho. E daí? De nós 3 aqui, quem come mais pizza? Ninguém? Todo mundo a mesma pizza. É. Se dividir, Eu chego na pizzaria, se dividir vai ficar o mesmo resultado. Vamos ver. Vamos ver. Vou pegar a calculadora. Ó. O Elias, 4 16avos. Ele come 25% da pizza. 0,25 e 25% da pizza. O Lucas come 2 oitavos. Olha, o Lucas come a mesma quantidade que ele. 25%. Eu já como 1/2, ou seja, como a metade da pizza. 50% da pizza. Então o professor Ricardo tá desse tamanho, hein? Dá a impressão que o professor Ricardo come menos, porque ele come um pedaço só. Eu comi metade da pizza. Eles comeram 1/4 da pizza. Se eu fosse comer a mesma quantidade deles que vocês pensaram, eu tinha que dividir a minha pizza. Cadê minha caneta? Achei. Em 4 partes e ter comido somente uma parte. Nossa, vai dar uns 8 da pizza do Elias daí.
Então, daria 8 pedaços do tamanho do Elias. Só que a quantidade que eu ia comer, se o Elias falasse, eu comi 8 16avos. Eu e o Elias comemos a mesma quantidade, a metade da pizza. Para o Lucas poder comer a metade da pizza, ele tem que comer 4 oitavos. Isso são frações equivalentes. Ah, chegou num concurso, perguntou lá, vamos ver se vocês conseguem. 1/3 é equivalente a 3 nonos? Sim ou não? Como que se descobre? É um truque. Olha um truque aqui. Vocês viram que eu dividi às vezes dá trabalho? Olha um truque fácil aqui, ó. Você vai cruzar e multiplicar. 1 vezes 9 dá quantos? 9. 3 vezes 3 dá quantos? 9. 9 é igual a 9? Sim. São frações equivalentes. Se o resultado é diferente, não são equivalentes. Certo? Tem mais um exemplo aqui do equivalentes. Deixa eu apagar meu rabisco ali. Olha lá. 5 décimos. É equivalente a meio? Pelo desenho dá pra ver. É equivalente? Ah, professor, mas eu tô com preguiça de desenhar. Eu gosto de falar para os outros. Quer que eu desenhe para você entender, mas eu tô com preguiça. Então se explica assim, ó. 5 décimos é igual a meio. Como que eu faço mesmo? Quem prestou atenção fala. Cruza. 10 vezes 1? 10. É o vezes também. 10 também. 5 vezes 2? 10. 10 é igual a 10? São equivalentes. Certo? Tempinho para registro? Ou não vamos querer fazer registro? Pause então no vídeo. Não fale mal dos outros ainda, calma. Continuando. 1.1 ainda, né? A partir das ideias registradas, formule um parágrafo sobre os números racionais na forma de fração. Então eu fiz um resuminho aqui, ó. Toda fração é a representação de um número decimal. Número decimal que tem vírgula. Certo? Falou em número decimal, é o número que tem vírgula. Vírgula alguma coisa. Que pode ser periódica ou não. Ah, professor, quer dizer que aquela que não tem um período, mas ela é irracional, então ela é fração? Não. A periódica, 1/3. Quer ver 1/3? 1 dividido por 3. Isso aqui é periódico ou não? É uma dízima periódica. É uma dízima periódica, então ela é periódica. Quem é o período dela? 3. É quem se repete infinitamente, é o período dela. Essa fração aqui é uma dízima periódica? Não. É um número finito, ele tem fim, certo? E essa daqui agora, quero saber. Não. Essa aqui é um número decimal? Não. É um número inteiro, mas todo número inteiro também é um número racional, ou seja, pode ser decimal. E como que se representa então? Está na nota do dinheiro. Os R$5 é 5 inteiro, mas como que representa os R$5? 5,00. Né? Pode ter, eu não preciso pôr, mas ele está lá, se eu precisar. Continuando. Então, todo número, a representação é um número decimal, que pode ser uma dízima periódica ou não, ele pode ser 2,5 e pronto, não é dízima periódica. Que pode ser representada por frações equivalentes, por representações gráficas e que para obtermos a representação em decimal, basta fazermos a sua divisão, pois toda fração é uma divisão. Eu gostaria que se grifasse bem essa parte, ou se vocês forem resumir, essa parte que vocês copiarem, por favor. Deixa eu grifar ali. Toda fração é uma divisão. É o de cima dividido pelo de baixo. Pause para a gente. Eu coloquei para gravar? Coloquei. Página 15 ainda, né? Atividades 1.2. Fábio viu que seu pai comprou uma caixa com 24 maçãs. Vamos começar a dar destaque porque a gente acha importante. Uma caixa com 24 maçãs. E foi ajudar na preparação
da comida para o aniversário de sua irmã mais nova. Seu pai lhe pediu que ele separasse e descascasse 7 dozeavos da quantidade de maçãs para ele fazer suco. E como que eu leio essa fração? 3 oitavos para sua mãe colocar nas saladas. Fábio fez tudo o que foi pedido e comentou que tinha sobrado uma maçã. É isso mesmo, disse sua mãe. Essa é para enfeitar no bolo. Então agora vem as perguntas. Deixa eu só falar um negócio. O que vocês acharam estranho aí? Primeiro ele pegou a maçã e usou 7 dozeavos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então sobrou 5 dozeavos. Mas que ganho, depois ele usou 3 oitavos. Frações diferentes ali, com denominadores diferentes. Tem um jeito para resolver isso? Tem. Primeira pergunta. Quantas maçãs... desculpa, eu falei 3 oitavos não é do que sobrou, 3 oitavos do que tinha. Quantas maçãs foram utilizadas para fazer o suco? Quem sabe me dizer, isso nós já aprendemos ano passado, quem sabe lembrar como que eu acho 7 oitavos de 24 maçãs? Desculpa, falei errado. 7 dozeavos de 24 maçãs. Pode falar, Aninha. Quem divide por quem? Tem várias. O que é legal da fração é que tem mais de um jeito de resolver. Mas vamos lá. Não, mas daí acho que dá. Ele vai usar 7 dozeavos para fazer suco. Quanto que é 7 dozeavos de 24 maçãs? Quem divide por quem, Aninha? 7 dividido por 2? 7 Dividido por 2? dividido por 12? Vamos usar calculador por causa do tempo. 7 dividido por 12. E aí? Deu 0,58333. Infinito. Quantas maçãs então? Não dá. Não dá. Daria se você continuasse mais um pouquinho, mas não era esse caso. Quanto que é? 7 dozeavos de 24 maçãs. Tem que fazer peso, alguma coisa? Quem? Se tinha 24. 7 vezes Isso, 12, pode falar, olha lá, calma aí. 24 maçãs. Isso. E tem que ver. Pera, ele tinha 24 maçãs e ele usou pra fazer o suco. 7 dozeavos. Pera, Sr. Tô esperando. Pera não, é maçã. Pera. Tô brincando. Vai lá. Ele fez o suco e a salada, né? Mas agora o objetivo é descobrir quanto que é 7 dozeavos de 24. Faz o tracinho embaixo, daí coloca Olha lá. A Aninha lembrou de uma coisa. Faz o tracinho embaixo onde, Ana? embaixo do 24. Isso, e quem coloca embaixo? 1 de 1, muito bem. Já deu meu caminho andado. Agora só precisa lembrar o que eu troco. O D por quem? Vezes. Por vezes. Ó, a Aninha lembrou. Só que tinha um outro jeito que a Valentina estava quase chegando. Aí nós... Não. Você estava quase chegando, Valentina. Você começou a organizar suas ideias. Esse aqui é o que eu prefiro. Mas o jeito que a Valentina ia chegar é isso daqui, ó. 7 dozeavos de 24 maçãs. Ela tava tem alguma coisa com o 12 ali, ela percebeu isso. O 12 é em quantas partes o inteiro foi dividido. O inteiro foi dividido em quantas partes? O inteiro foi dividido em quantas partes? 12. O inteiro foi dividido em 12 partes. A caixa inteira tinha quantas maçãs? 24. 24 dividido em 12 partes. 24 dividido por 12. Não? Vamos montar a continha. 24 dividido por 12. Quem vezes 12 dá perto do 24 sem passar? 2. Muito bem, Elisa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Acabou. Então, cada parte terá quantas maçãs? 12. Quantas partes ele vai usar? 7. Aí, se cada parte tem 2 maçãs e ele pegou 7 partes, quantas maçãs ele pegou? Imagina assim, ele dividiu em saquinhos. Cada saquinho tem 2 maçãs. Ele pegou 7 saquinhos. 3?
Peraí. Ele pegou 7 saquinhos com 2 maçãs cada uma. Peraí. Quantas maçãs ele pegou ao todo? Ó, pensa aqui. 7 vezes 14. Isso, 14. Pronto. Mas vocês viram que essa maneira aqui, eu tenho um pouco de trabalho, então eu vou fazer do jeito que a Aninha e o Elias estavam lembrando aqui. Que eu vi que o Elias ajudou a Aninha a lembrar. Ó, você tem uma fração de alguma coisa. Você transforma o inteiro em fração. Ferraz, por favor. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 12 vezes 1 dá 12. Agora eu vou fazer 7 vezes 24. 24 vezes o 7. 7 vezes 4, 28. Subiu o 2. 7 vezes 2, 14. Com 2 que subiu? 16. Não. 16. 168 dozeavos. Toda fração é uma divisão. 168 dividido por 12. Quem vezes 12 chega perto do 16 sem passar? 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 12. 6 que tira 2? 4. 1 que tira 1? 0. Tem alguém para descer? Tem, o 8. E se abaixou? Resolveu. Tabuada do 12. Quem vezes 12 dá 48? 2 dá 24. 3 dá 36. 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 8 que tira 8, 0. 4 que tira 4, 0. Quantas maçãs ele usou para fazer o suco? 14 maçãs. Certo? Olha lá. Agora, a outra pergunta aqui. Quantas maçãs foram utilizadas para o preparo da salada? Se eu fosse um cara preguiçoso, ia pensar assim. Tinha 24 maçãs. Ele usou 14. Quantos que sobraram? Tinha 24 maçãs. E ele usou 14. 10. Muito bem, Lucas. Se vai sobrar uma, quantos que ele vai usar para fazer a salada? 9. Se eu for um cara preguiçoso. Como eu não sou um preguiçoso, eu vou fazer a cálculo. Porque o objetivo nosso aqui não é achar atalho. Se o Lucas responde desse jeito, eu não posso falar que ele está errado, porque ele chegou na resposta. O correto devia falar, usando a fração, descubra quantas maçãs ele usou para fazer a salada. Aí eu tenho que usar a fração. Como o objetivo dessa aula é aprender fração, vamos lá. Qual é a fração da salada? 3 oitavos. De quantas maçãs? De 24, que é o inteiro. Como que faz mesmo, Elia? Embaixo do 24? 1. E o D vira quem? Dividir. Não, multiplicação. Uma bolinha. 3 vezes 24 de cabeça, 72. Ah, professor, não acredito no C. Então vamos lá. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Fica o 2, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Com mais um que subiu? 7. Ah, viu? 72. Por que eu sei de cor? Porque eu trabalho matemática todo dia, né? Então. Não, que eu trabalho matemática todo dia. Vai de costume. 8 vezes 1, 8. Então a resposta é 72 dividido por 8. Na tabuada do 8, quem vezes 8 dá 72? É 9. 9, achamos a resposta. Quantas maçãs ele vai usar para a salada? 9 maçãs. Certo? Já vou olhar. Opa, deixa eu ver o negócio. Tem um 1.3 também? Tem. Deixa eu ver a minha, não sou. Falta muito. Vamos fazer só 1.3 e a gente já vai parar. Que já vai acabar também. Depois eu volto, pode ser? Senão não vai dar tempo. Depois eu volto. O vídeo também. Isso, depois eu volto. Qualquer coisa eu recebo um vídeo. Continuando então. Página 16. Na verdade é a 15 ainda e 16. 1.3. Júlia saiu para comprar uma coleira para seu cachorro, Totozinho. Mas logo percebeu que não sabia que tamanho comprar. Ela não sabia que tamanho que ia comprar a coleira. Ao ver as coleiras expostas lá na prateleira, teve a ideia de comparar o comprimento delas com o comprimento de uma pulseira que ela estava usando. Abriu a pulseira, tirou-a do pulso, ela tirou do pulso, comparou com a medida da coleira, que
e obteve exatamente uma pulseira e meia. Então ela viu lá que dava uma pulseira e mais a metade. Foi para sua casa, comparou a medida do pescoço do cachorro e voltou a comprar a pulseira. Olha lá, a coleira, aquele vermelho, está na outra página. A pulseira dela, aquela das pedrinhas. Ela percebeu que dava 6 pedrinhas e mais 3 pedrinhas, ou seja, a pulseira inteira tinha 6 pedrinhas e mais metade aqui, que se ela fosse inventar, mais 3 aqui, né? Ela pegaria mais isso. Então ela percebeu que tinha uma pulseira e meia. Pergunta: como Júlia pode expressar o número na forma mista? Vocês lembram o que é o número misto? Forma mista? O comprimento da coleira em relação ao comprimento da pulseira. Fração é a fração normal. Mista é quando você tem um número inteiro e mais uma fração. Então, eu poderia falar assim, que ela pegou 3 metades da pulseira. Ela poderia falar que era 3 metades, que é a mesma coisa que 1,5, ou seja, uma pulseira inteira e mais meia. Eu poderia fazer assim também, ó, 1 inteiro mais meia, né? 1 inteiro mais meia, que vai dar o quê? Quando eu transformo 1 inteiro em 2 meios, mais 1 meio, agora sim, eu tenho denominadores iguais, eu mantenho e somo a parte de cima. Ah, professor, ainda não está na forma mista. Uma forma mista, você vai fazer isso aqui, ó, 2 meios, ou 1 inteiro, não é a mesma coisa que 1 inteiro? Sim. Como assim? 1 dividido por 1 dá quantos? 1. 2 dividido por 1, 2 dividido por 2 dá quantos? 2 dividido por 2? 1. Então, tanto faz 1 inteiro ou 2 meios, a resposta vai ser 1. Ah, mas eu não estou em mista ainda. Então esquece, eu dei 2 exemplos aqui, vamos pegar um só. 1 inteiro mais meio fica 1 inteiro e meio. Então você coloca o inteiro, certo? E logo na frente você já coloca a fração meio. Quem está lendo isso aqui vai ler 1 inteiro e meio. 1 inteiro e meio, certo? Então lá, isso se chama fração, forma mista. Opa! Tem tanto a fração quanto a parte inteira, por isso que é mista. Quando fala, vou comer um misto quente, é só queijo? Não. É só presunto? Não, é mistura dos dois. E aqui é a mesma coisa, a mistura do número inteiro com a mistura da fração. Não ponha no põe coma que não vai ficar bom, tá bom? E por aqui nós paramos a lição de hoje. Lição de casa, atividade 2, os ladrilhos da cozinha, fração e razão. Eu quero só o exercício 2.1, 2.2. Ah, professor, posso fazer mais? Eu vou ficar muito feliz. Mas faça só o 2.1, 2.2, tá bom. Tá? E tente fazer, não tente copiar do colega. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.